Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Louvor a vós, ó Cristo. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Meus amados irmãos e irmãs, ontem eu falei que estávamos no segundo dia da nossa novena de Pentecostes. Eu me equivoquei, ontem era o primeiro dia, hoje sim é o segundo dia da nossa novena. Amanhã celebraremos a ascensão do Senhor e vamos até o próximo sábado, até o próximo domingo, com a festa de Pentecostes, ver todo o livro do Atos dos Apóstolos. Estamos já no capítulo 18 e hoje nós vemos a figura mais uma vez extraordinária de São Paulo, que chega da sua segunda missão. Paulo fez 4 grandes viagens missionárias. A primeira com São Barnabé, a segunda com os colaboradores como Silas, como Lucas e com Timóteo. E ele chega em Antioquia e já parte de novo percorrendo as regiões da Galácia, da Frígia, como diz a palavra de Deus que ouvimos, fortalecendo a todos os discípulos. Em cada comunidade, São Paulo ia pregando o Evangelho, formando uma pequena comunidade de fiéis, e depois ele deixava ali um bispo, sacerdotes, diáconos. Quando ele estruturava aquela comunidade, ele ia adiante, ia fundando novas igrejas. Depois, ou ele voltava, e como as distâncias eram muito grandes, muitas vezes escrevia cartas. Carta de São Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, 2 aos Coríntios, aos Efésios. E assim, esse homem extraordinário, que de perseguidor dos cristãos se tornou um homem, o maior missionário, vamos dizer assim, de todos os tempos. Aquele
que, alcançado pela misericórdia de Deus, confiou que a misericórdia de Deus não tem limites, que a melhor maneira da gente retribuir toda essa misericórdia, quando somos encontrados por ela, é tentando levá-la ao maior número de pessoas. Eu fico imaginando que aquele espinho na carne que São Paulo tinha, que ele pediu, como falei de manhã, 3 vezes ao Senhor que o curasse, e o Senhor lhe disse que a graça dele o bastaria, que ele não curaria, mas daria a graça para ele sustentar aquela batalha até o final. Com certeza, aquele espinho na carne era justamente a lembrança que ele tinha matado Estevão, que ele tinha perseguido tantos cristãos, que ele tinha mandado prender tantos cristãos, que ele tinha destruído tantas famílias. E aquela culpa ele carregava dentro de si. E talvez ele pensasse assim: será que algum desses cristãos perseguidos por mim, eles não renegaram a sua fé? E talvez até morreram e foram para o inferno, e eu sou culpado deles terem caído no inferno. E o que ele tinha diante de si era confiar na misericórdia de Deus, e não como Judas dizer: meu pecado foi tão grande que Deus não me perdoará, então eu vou me matar, eu vou me enforcar. Não. Ele confiou na misericórdia de Deus e disse: eu vou fazer agora disso que podia ser a minha perdição uma força a mais para que eu possa evangelizar. Se eu tive a desgraça, desculpe o termo, mas é esse mesmo, de fazer com que pessoas possam ter se perdido eternamente, agora, por cada pessoa que eu levei à provação, ao sofrimento e até ao desespero, eu vou conquistar milhares e milhares de pessoas para ir para o céu. Por isso que nada detinha aquele homem. Por isso que foi preso tantas vezes, foi chicoteado, foi caluniado, perseguido de todas as maneiras, sofreu naufrágio, não é? Ele mesmo conta em uma das suas cartas as enormes tribulações que ele passou e que ele passava, mas nada daquilo ele fazia conta, nada daquilo o impedia de cada vez mais ser ardoroso em levar almas para Deus. Por isso que Jesus o amava tanto e o protegia e o orientava. Por isso que nós escutamos ontem o Senhor dizer para ele: não tenha medo, ninguém vai pôr a mão em ti se eu não permitir. Continua a falar e não te cales, eu estou contigo, eu tenho um povo numeroso nessa cidade. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque eu quero fazer uma pergunta para mim e para você também. Quem aqui tem a certeza que já pecou muito na sua vida? Quem aqui tem a certeza que talvez pelo seu comportamento alguma pessoa possa ter se escandalizado ou ter se afastado de Deus? Quem já teve talvez tanta raiva de alguém, que até já desejou numa hora de raiva, não precisa levantar a mão, o mal para alguém? Como é que você vai reparar tudo isso? Siga o exemplo de São Paulo. Conheça cada vez mais o amor de Deus e se torne uma pessoa apaixonada por Jesus, pela sua causa. Queira reparar. Olhe, quem não quer passar pelo purgatório? O purgatório é muito sofrimento. É salvo quem está no purgatório, mas é muito sofrimento, eu digo a você.
É muito sofrimento mesmo no purgatório. Quem não quer passar pelo purgatório? Ou quem quer que seu purgatório seja bem menor, pelo menos? Diz a palavra de Deus que quem trouxer do caminho errado uma pessoa que está fora de Deus e trazê-la para Deus, para a igreja, vai salvar a vida daquela pessoa e uma multidão dos seus pecados será apagada. Quem quer essa bênção de Deus? Então você vai sair com esse propósito. E eu vou me esforçar para levar muitas pessoas para Deus, a começar da minha família. Mas não só a minha família, quem eu puder. Olha, gente, muitas pessoas, às vezes até da nossa família, passam para outra religião, outra igreja. Lá elas têm um encontro, não é? Elas mudam de vida ou elas encontram alguma coisa. E elas, se não tiver, se não tiver cuidado, daqui a pouco ela leva a família inteira para lá com elas. Quem já viu essas histórias assim, ó? Levanta a mão. Pronto. Por que você não consegue? Consegue sim. Nós precisamos evangelizar. As pessoas têm sede de Deus, meus irmãos. Mas sabe, a gente precisa estar na graça de Deus. Porque ninguém dá aquilo que não tem. As pessoas conhecem quando uma pessoa tem Deus no coração. As pessoas conhecem quando você reza. Olha, eu escutei aqui, nesse lugar, Monsenhor Jonas, há muitos anos atrás, dizer uma coisa para os músicos. Ele dizia assim: quando você não toca um dia, passa um dia sem treinar, você mesmo já sente a sua diferença, você já se torna mais ou menos. Quando você passa uma semana sem tocar, sem treinar, tudo que é músico já sabe, já sente que você não está tocando da mesma forma. Seus iguais já percebem a diferença. Se você passar um mês sem tocar, todo mundo percebe a diferença. Não é assim? Eu digo para você, se você deixar um domingo sem ir à missa, ou um dia sem rezar, você já vai ver a diferença no outro dia. Se você deixar uma semana sem rezar, sem ir à missa, o pessoal da sua casa já começa a ver que tem alguma coisa errada, que você está diferente. Se você passar um mês, ninguém te suporta, nem você mesmo. Agora imagine anos, imagine tanto tempo. Quanto tempo nós perdemos, meus irmãos? Quanto mal, infelizmente, nós fizemos. É o que diz o profeta Baruque: assim como tiveste o pensamento de andar errante longe de Deus, agora tendo voltado para Ele, use 10 vezes mais de força para o amar, para o servir, para buscá-lo. Diga para o seu irmão: usa toda a sua força para buscar Deus, para levar Deus às pessoas, para levar as pessoas para Deus. Usa 10 vezes mais de força. Olha, quando a gente quer pecar, a gente arranja força. Quando a gente quer fazer o que é errado muitas vezes, mas que dá prazer, que a gente está com vontade, a gente sempre dá um jeito. A gente tem tempo para o que a gente gosta. Quando você está namorando, está apaixonado pela pessoa, você dá um jeito, você trabalha de qualquer jeito, você dá um jeito, você se encontra. Quem quer vai atrás, quem procura acha, quem bate encontra. Porque a gente gosta tanto de lutar pelos nossos ideais aqui na terra, e a gente não tem força para lutar pelas coisas de Deus, pela nossa própria salvação e pela salvação dos outros. Busca o seu milagre, aprenda a buscar o seu milagre, a sua graça. Queira mais de Deus. Nunca diga, tá bom, não é? Vou dar um tempo agora da minha comunidade. Estou muito cansado. Não existe esse tempo, meus irmãos. Não existe esse tempo. Não existe esse tempo. Nós precisamos, como São Paulo, cada dia que Deus nos dá pode ser o último.
Nós precisamos aproveitar. Você já pensou? Eu sei que você já pensou isso, mas pense mais uma vez. Quantas pessoas muito melhor que nós, muito mais merecedoras do que nós, gostaríamos de estar aqui no nosso lugar, aí no seu lugar. Quem tem essa consciência? Que muita gente merecia e queria estar aqui, e merecia diante de Deus e diante dos homens, mas não pôde, não teve dinheiro, não teve oportunidade. E você teve. Por que Deus lhe trouxe aqui? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem está em casa também está recebendo graça, sim ou não? Mas é bom estar aqui? É bem melhor estar presente? Claro que é. É uma graça. Então agradeça a Deus e aproveite. Se Deus não tiver chamado a mim, mas tiver chamado outra pessoa, com toda certeza essa pessoa seria muito melhor que eu. Tinha produzido muito mais frutos, mas Deus escolheu a mim. Por isso, é uma responsabilidade que eu tenho. Foi Ele que confiou em mim, não é? Alguém disse assim: eu nem confio em Deus. E a pessoa respondeu: mas Deus confia em você. E aquilo foi tão forte que aquela pessoa começou a chorar, se entregou a Jesus. Deus confia em você. Deus não está vendo só você aqui, agora. Deus está vendo você lá na frente. Deus está vendo tantas pessoas, talvez pessoas que ainda nem nasceram, que vão entrar no seu caminho, e você vai ser um instrumento de Deus para a vida delas. Diga amém. Não é? Deus tem um plano tão perfeito. Se você se entregar a Ele, se você quiser mais dEle, se você se doar mais, quanta bênção pode acontecer, não é? Quantas vidas podem ser mudadas. Gente, a gente não é nada, não é ninguém, mas chega uma pessoa, às vezes num dia que você está pior, sabe aquele dia que você sente que não é nada, sentindo assim uma vergonha, né? Parece que você passa anos e anos na caminhada e ainda não dá passos de santidade como Deus pede. Naquele dia Deus capricha, às vezes para nos humilhar, para a gente ver que a obra não é nossa, é tudo graça, é tudo bênção. Às vezes chega uma pessoa e diz assim: Frei, olha, eu estava para cometer um suicídio, ouvi uma oração, uma pregação do Senhor, uma palavra do Senhor, e aquilo salvou a minha vida, queria lhe agradecer. A gente chora, porque a gente vê, meu Deus, eu não sou nada, é Deus e a misericórdia. Como é que eu posso renegar um Deus desse? Como é que eu não posso servi-lo cada vez mais? E às vezes também o contrário acontece. Tem dia que você pensa, diz, hoje graças a Deus, estou com a vontade de ser um instrumento de Deus. Mas ainda a gente está um pouco cheio de si mesmo, né? O orgulho, mesmo embutido, mesmo lá, tão escondido. Aí você acha que arrasou, foi arrasado. Não aconteceu nada. As pessoas não foram tocadas, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Deus precisa de pessoas que confiem não em si mesmo. Por isso que muitas vezes Deus aproveita pessoas como São Paulo, porque São Paulo sabia quem ele era. Um temperamento terrível, uma pessoa difícil, dura, e uma pessoa que ao longo de toda a sua vida, mesmo depois da sua conversão, teve que lutar para não se orgulhar. Por que é que muitas vezes Deus permite até um espinho na carne, uma fraqueza tão grande? Às vezes na afetividade, um pensamento tortuoso, uma tendência errada na sexualidade. Mas você nunca, uma coisa é tentar, outra coisa é a prática. E você, para você saber que aquilo ali é obra de Deus, para você nunca se orgulhar. Olha, quando alguém vem dizer algum elogio, chamar de santo, eu penso logo nos meus piores pecados. Eu penso logo, eu sei, entra no ouvido e sai no outro. Porque eu sei que isso não é meu, eu não posso roubar a glória de Deus. Isso é vaidade. Tem que ser dada toda a glória a Deus. Nós temos que ter essa certeza. Eu quero dizer isso para você. Você talvez está pedindo a Jesus: Senhor, tira essa tribulação da minha vida. Deus não vai tirar, talvez.
Tem coisas que Deus vai permitir que você ande com elas, mas você nunca vai se deixar vencer por elas. E você vai andar de cabeça erguida, confiando no Senhor, não em você mesmo. E você vai se afastar do pecado, da tentação, mas você vai ter que ter essa luta e essa humildade para você confiar não em si mesmo, e você nunca julgar ninguém, e você nunca desistir de ninguém, e você nunca se achar melhor do que ninguém. E você dizer assim: Deus me amou com as minhas misérias, Deus me salvou, Deus me resgatou, e eu não posso desistir de ninguém. Como é bom a gente confiar. Aquele que está tocando violão ali, o Valdinei, meu companheiro de missão, uma vez ele chegou para a esposa dele no começo e disse assim: eu acho que o Frei Josué não sabe bem quem eu sou, porque ele gosta tanto de mim, faz tanto elogio. E olha que eu sou meio duro, que quem convive comigo sabe, assim, eu sempre procuro levar as pessoas realmente para Deus, assim. E a esposa dele muito sabiamente disse: talvez ele não está vendo você hoje, está vendo você lá na frente. Quem diria, né, Valdinei, que você estaria aqui na Canção Nova, tocando entre esses músicos de Deus, né? E realmente, dia após dia eu posso dizer isso, como ele tem se tornado um homem santo, um homem de Deus, né? Um homem de Deus, com as suas lutas, com as suas vitórias. Como é bonito. Deus não está vendo só você hoje, aqui e agora, está vendo lá na frente. Deus está lhe convidando também para ver sua família já toda convertida. Sonhe, acredite nisso. Se creres, verás a glória de Deus. Deus é capaz de realizar tudo isso. Ele foi capaz de transformar a vida de Paulo, de Saulo, desse grande evangelizador. E Ele é capaz de realizar através de mim, de você, mesmo tão pobres e fracos, maravilhas tão grandes. Imagine o que seria da nossa igreja sem São Paulo. Imagine, Deus podia ter usado qualquer um, mas era aquele homem que era preparado, sabia 3 línguas, um homem forte, um homem sábio, um homem ao mesmo tempo já conhecedor do Antigo Testamento, temente a Deus, mas com suas dificuldades pessoais, para não ficar vaidoso. O orgulho espiritual é o pior pecado, meus irmãos. É o pecado que fez com que um anjo, Lúcifer, se tornasse Satanás, o demônio. E eu quero aqui abrir um parêntese. Tem acontecido muito, principalmente com muitos jovens, que têm se entregue a um tradicionalismo muito pesado, não é? Ser conservador, ter as tradições é bonito, mas você se radicalizar nisso, somente na forma, somente na letra, somente na lei, você vai se tornando uma pessoa tão difícil, tão implacável, tão sem misericórdia. Às vezes você vê um menino bom, reto, busca viver, mas é uma pessoa orgulhosa, é aquele pequeno grupo, é aquele pequeno gueto, não se mistura com ninguém, e são pessoas que atacam muito a igreja, que falam mal. Isso não é bom. Veja o fruto de tudo isso, não é? O caminho é a misericórdia, não é? Eu digo sempre para vocês, eu me encontrei há 40 anos atrás, esse ano, 2023, dia 22 de maio. Quando é 22 de maio? Quando? Segunda-feira eu estou fazendo 40 anos do meu batismo no Espírito Santo. 40 anos. Foi em 22 de maio de 1983. Eu era um menino de 15 anos, não é? 15 para 16 anos, e tive aquela graça numa noite no grupo de oração. Ali mudou a minha vida. Eu não sei o que seria de mim, o que é que eu seria hoje. Só sei que eu seria uma pessoa que já estava morta ou perdida, se Jesus não tivesse me encontrado.
E Ele me quis nesse caminho da renovação carismática católica, no batismo no Espírito Santo. Nesses 40 anos de vida no batismo no Espírito Santo, eu posso dizer a vocês que eu vi muita gente boa passar pela igreja, pelos nossos grupos, pelas nossas comunidades, pelas nossas paróquias. E as pessoas que têm perseverado até o fim são as que permanecem no batismo no Espírito Santo. Todos os dias clamando: vem Espírito Santo, batiza-me Espírito Santo. Nós não somos batizados apenas no começo, naquela primeira conversão. Ali é o primeiro batismo, é a primeira renovação do nosso batismo católico. Mas nós precisamos todos os dias dessa renovação, dessa conversão, dessa volta para Deus, porque nós somos fracos. Meus irmãos, entendam bem isso. Nós não apenas temos pecados. Bata no peito e diga: eu sou pecador. Uma coisa é você ter, outra coisa é você ser. Tem gente que tem dinheiro, mas não é rico. Tem gente que é rico. Tem gente que é nobre. Tem gente que tem alguns gestos de nobreza. Vocês estão entendendo? Tem gente que é bom. Tem gente que de vez em quando faz algum ato de bondade. Uma coisa é você ser. Nós somos pecadores. Eu faço o mal que eu não quero, e eu não faço o bem que eu gostaria de fazer, vai dizer São Paulo. Esse mesmo São Paulo, esse gigante na fé, nós temos uma rachadura, quase como uma esquizofrenia dentro de nós. Nossa mente sabe da verdade, sabe que o caminho de Deus é o melhor, mas o nosso coração muitas vezes não aceita, nossa vontade não se dobra diante da vontade de Deus. Queremos a nossa vontade, e o inimigo, sabendo disso, vem com as suas tentações, com as suas seduções, com as suas mentiras, nos oferece prazeres momentâneos, satisfações, realizações falsas, que no primeiro momento nos seduz, nos encanta, mas à medida que o tempo passa, vai nos deixando vazios, vazios, vazios e sem paz. Olha, nunca esqueça disso, o demônio pode dar tudo que você quiser. É a tristeza do satanismo, de pessoas que fazem pacto com o demônio para enricar. Enricam de uma hora para outra. Porque o demônio disse para Jesus, está lá no começo do Evangelho de São Mateus: se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, tudo isso é meu. Mas ele nunca vai lhe dar paz. O demônio, meu irmão, você que talvez 15, 16 anos tinha toda dificuldade na sua sexualidade, de encontrar uma menina, de encontrar uma mulher, talvez até tinha suas dúvidas, suas inseguranças na sua masculinidade, e de repente talvez você, consciente ou inconscientemente, você fez quase como um voto ao mal, e que toda mulher ia ficar louca por você. O demônio pode dar todas as mulheres do mundo, mas nunca vai lhe dar a sua esposa. Nunca você vai ter família. Nunca você vai ter a mulher que Deus tem para você, os filhos que você devia ter. Você pode ter um filho aqui, outro ali, acolá. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. É como uma pessoa errante. Não tem paz, não tem raiz, não tem família. Você, mulher, pode ter todos os homens do mundo, nunca vai ter o homem que só Deus pode lhe dar. Só se você renunciar ao mal e se voltar para Deus e se arrepender de todo o coração dos seus pecados e dizer: Senhor, agora eu quero uma família, agora eu quero a paz. Está aqui essa serva de Deus tão linda, Maria, lata d'água, não é a senhora? Vamos aplaudir nossa irmã. Essa daqui é uma serva de Deus. Se ela pudesse testemunhar, vocês iam chorar, não é? Assis Rocha sempre conta a história da senhora dando o seu testemunho indo para Medjugorje. Essa era uma das mulatas do Sargentelli. Já ouviram falar das mulatas do Sargentelli?
Hoje é uma mulher de Deus, aqui numa cadeira de roda, mas servindo a Jesus. Teve toda a glória desse mundo, renunciou a tudo e hoje está aqui, reparando a sua vida, os seus pecados do passado, servindo a Deus fiel, aqui na Canção Nova, já há tantos anos. Bendito seja Deus. Vamos aplaudir, gente. Que coisa linda. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Que é um testemunho vivo, que Deus honra os seus servos, que nenhuma vida está perdida, sabe? Que nenhuma vida está perdida, que a misericórdia de Deus é muito grande, que Deus pode realizar tantos milagres na nossa existência. Quero terminar com um segredo. Quem quer aprender um segredo aqui de nosso Senhor? Que Ele revela àqueles que são íntimos. Existe uma oração que Deus nunca nega nada. É a oração em nome de Jesus. Muitas vezes quando a gente escuta esse texto, a gente pensa que em nome de Jesus eu peço isso e já basta, como se fosse uma fórmula mágica. Abracadabra. Não é assim. Por sinal, no tempo de Jesus, como hoje também, existiam várias pessoas, inclusive hoje, homens e mulheres que se chamam Jesus. Alguém já ouviu falar? Não é? Homens e mulheres que se chamam Jesus. Então, não é só o nome como se fosse uma coisa mágica. O nome significa a pessoa. A oração que o Pai sempre escuta e atende é quando eu ofereço ao Pai o corpo, o sangue, a alma e a divindade do seu Filho. Ou seja, tudo que Ele é, tudo que Ele fez em nosso favor, você apresenta ao Pai e pede ao Pai que, por esse amor tão grande, Ele possa nos atender. E o Pai, comovido diante do seu Filho ali, pela honra do seu Filho, por tudo que o seu Filho fez em amor a Ele e pela nossa salvação, Ele sempre nos atende. Isso se realiza, meus irmãos, de uma maneira tão especial na Santa Missa. Quem quer alcançar as maiores graças da sua vida aqui, vá sempre à Santa Missa. Do domingo de preceito, sim, e dias de festas, mas se você soubesse e pudesse, você iria à missa todos os dias. A Santa Missa. Um dia sem Eucaristia é um dia sem o sol. É um dia sem a graça de Deus, sem a força. Não como uma coisa mágica, muito mais do que isso, como o que há de mais essencial, o que há de mais vital para cada um de nós, é receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar com essa história. Eu estava lendo um livrinho precioso, claro que ele precisa ser atualizado em algumas coisas, mas um livro muito precioso, até que eu aconselho vocês a ler, de um santo franciscano chamado São Leonardo de Porto Maurício. Chama-se As Excelências da Santa Missa. Alguém já viu esse livro? É um livro maravilhoso, pequenininho, antigo. E eu estava lá, e ele, falando das excelências da Santa Missa, ele contava o exemplo de um navegador português, Magalhães, Fernão de Magalhães, que ele estava num barco e começa a uma tempestade tão grande, e eles têm certeza que eles vão morrer, que vão naufragar. Na hora daquele desespero, aquele homem, um homem muito católico, muito fiel a Deus, ele pega uma criança inocente que está ali, e ele levanta e diz: Pai, todos nós somos pecadores e merecemos todos os teus castigos, mas esse ser aqui é inocente. Pai, por esse ser inocente, essa criança que não cometeu nenhum pecado, Pai, tenha misericórdia de nós, cesse essa tempestade. E diz o autor que imediatamente a tempestade cessou, houve bonança, todos se salvaram.
E ele dizia assim: imagine quando o sacerdote pega Jesus no altar e levanta e diz: o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E aí nós estávamos há um ano atrás, na véspera da festa da misericórdia, no sábado, último dia da novena da misericórdia, estávamos celebrando a missa e começamos a ouvir uns gritos. Era o filho de um médico, doutor Fabrício e doutora Sara, que tinha se afogado, um bebezinho, um menino, ele tinha 1 ano já? 1 ano. Nosso querido Emanuel tinha se afogado, meus irmãos, foi encontrado já boiando. E o pai tentando, médico, né? Quando encontrou a criança, começou, e ele todo assim, desacordado, tentando reanimá-lo. Ele já ia desistindo. O irmão chega e diz: não desista, você precisa agir agora não como pai, na emoção, mas como médico. E ele continuou. Mas ele é emergencista, ele já tinha visto tantos casos de crianças que não escapam, e que se escapam ficam com grande sequela. Então ele sabia, já tinha tentado muito. Chega a intercessora. Olha como é importante ser uma pessoa de oração, ter autoridade espiritual naquela hora. Toca no ombro dele e diz: não desista, em nome de Jesus, continua. E ele continuou. O menino de repente volta, não é? Depois correram para o hospital. O hospital virou um grande grupo de oração, pessoas se confessando, pessoas rezando, vários médicos. Fizeram os primeiros procedimentos ali, mas ele precisava de uma UTI. E como encontrar uma UTI no sábado à noite, né? Um médico, um cirurgião para fazer, como é que chama? Para colocar aquelas coisas, os aparelhos lá, tudo. Mas foi assim, uma graça atrás. Eu encontrar a UTI, correram com ele, chega lá, tem um cirurgião que foi ver uma menina que nem precisou, mas aí aquele cirurgião, mandado por Deus, naquela hora colocou. Então, sabe uma coisa cronometrada? Sabe quando a coisa é na oração, na graça de Deus? Quando tudo tem para dar errado, mas dá tudo certo. Sabe quando o milagre é gestado e a gente rezando. E a notícia era essa: se ele sobreviver, vai ficar com muitas sequelas, não é? E nós rezando. Aí nós temos a missa, como aqui na Canção Nova, às 3h da manhã, no dia da misericórdia, como vocês celebram aqui, lá na Mel de Deus. E aí chegou a hora, eu praticamente não dormi. Gente, que eu me lembro, nunca celebrei uma missa com tanta tristeza. Porque antes dele construir a piscina na casa dele, eu já tinha sentido isso. Eu tinha falado para ele: doutor Fabrício, não construa piscina na sua casa. Você tem crianças pequenas, não construa piscina. Mas ele, não, vamos, e construiu. Era como se eu já sentisse aquela agonia, sabe, gente? Quem já passou por isso sabe bem o que eu estou falando. E aí eu estava destruído assim, e eu pensando neles. Já tinha passado um grande problema, o casal com uma filhinha. E eu, meu Deus, aí eu lembrei dessa história. Aí quando chegou na hora, claro, teve muita gente rezando, mas quando chegou na hora da consagração, veio aquilo no meu coração: faça uma troca com Deus. Quando você levantar a hóstia e depois o cálice, você diga: Pai, aqui está o teu filho que morre pela nossa salvação. Vamos fazer uma troca, Pai? Receba o teu filho Jesus morto e devolva Emanuel vivo. Faça essa troca, Pai. E eu fiz aquilo de todo o coração, minha gente. E graças a Deus, logo depois começou a melhorar. 1 semana o menino já estava em casa, ficou sem nenhuma sequela. O mais impressionante é que foram 7 minutos, né, Débora? 7 minutos,
10 minutos que ele ficou sem respirar, em parada respiratória e cardíaca. 10 minutos. Quem é médico e quem entende sabe que não ficaria sem sequela, que se sobrevivesse era talvez até quase como um vegetal. Meus irmãos, o poder de Deus é imenso. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Então hoje eu quero pedir uma coisa a vocês. Quando chegar a hora da consagração, vamos fazer uma troca com o Pai. Quem confia aqui no amor do Pai infinito? Diga: Pai, eu te ofereço o teu filho que morre agora, misticamente, por mim, pela minha família. E eu te peço, devolva a minha família salva. Devolva o meu filho. Devolva essa criança que está morrendo de câncer, Pai. Pelo sacrifício de Jesus. Devolva. Dê vida. Se esse é o seu plano, se essa criança tem uma missão nesse mundo, devolva, por favor. E você vai ver o que é oração ser atendida. Se não for atendido é porque Deus tem algo melhor. E Ele vai dar a graça de mais cedo ou mais tarde a gente entender que os planos dele são infinitamente melhores que o nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.